Fernando, vamos recuar aos primórdios da ligação ao voleibol. Em 2010, penso que será o ano aqui de referência. Porquê? É o ano em que a minha filha mais velha, a Inês, chega aqui à escola e é desafiada para entrar no projeto do voleibol. E é nessa altura que, como pai, começo a acompanhar mais de perto o trabalho do Frei Gil. O que era o Frei Gil Voleibol Clube nesta altura, já com uma década de existência, sensivelmente? Ora bem, já era um clube com história. Já era um clube que nessa altura tinha sido campeão nacional, masculinos, uma geração que foi duplamente campeã, portanto em dois anos, em duas épocas. Já tinha na formação no mini voleibol, também já tinha conseguido esse feito também por duas vezes. Portanto, já era um clube da referência, um clube muito bem cotado a nível nacional, ou seja, apesar da nossa distância para o centro geográfico, onde a modalidade está mais desenvolvida, já se fazia aqui um grande trabalho. E isso já era reconhecido pelos outros clubes. Como pai, foi fácil entrar neste espírito Frei Gil? Foi. Na altura era muito convidativo, ou seja, e o clube aí já era um bocadinho acolhedor a esse nível, ou seja, funcionava ainda na parte de estrutura, ainda organizado pela escola, pelo colégio, portanto foi onde nasceu o clube e portanto fazia todo sentido que assim fosse, mas já havia, os pais já se entregavam no acompanhamento dos atletas e já havia, digamos, uma ligação entre eles no apoio às suas equipas e portanto era fácil, digamos, fazer parte deste espírito. Sentia-se o espírito, quem eu também frequentei, e para mim também foi um regresso a esta escola, fiz aqui o percurso estudantil do liceu na altura, portanto, foi renovar um bocadinho os valores que cá tinham desenvolvido e que vinham dessa altura de fase do aluno. Portanto, sim, foi fácil. Entrar para a direção acaba quase por ser uma continuação natural. Pois, isso foi um desafio grande. A professora Susana Martins é que é responsável por isso. Pronto, aqui noutro tipo de condições, em tempos, quando eu fui cá aluno, o desporto escolar na altura, a modalidade era o handball, e havia poucos meios, digamos, professores disponíveis para fazer o acompanhamento, e acabei por ser convidado pelos professores da altura, o professor Bernardino, que na altura era quem depois também mais tarde se ligado ao voleibol do clube, mas que na altura estava com a modalidade do handball, do desporto escolar, que me desafiou, além de ser atleta, para poder dar, enquanto treinador, digamos, treino às minhas colegas mais novas. E assim foi assim que conheci a professora Susana Martins, ou seja, ela foi minha pupila. Quando cheguei, pronto, manteve-se uma relação de amizade ao longo do tempo, e quando cheguei aqui enquanto pai, pois ela pescou-me para esta janela. Integrou no projeto. Uma primeira direção presidida pelo professor Paulo Amorim, portanto, eu diria que nessa fase fui a primeira pessoa, nesta fase do clube, fui a primeira pessoa extra-escola a fazer parte da direção. Primeiro como vice-presidente? Primeiro como vice-presidente, exatamente. E depois no mandato seguinte, já como presidente. Quais eram? E já com pais só nesta segunda, portanto, na eleição como presidente, já ficaram só a comissão diretiva, basicamente só com pais de atletas, portanto já não estava ninguém ligado à escola. Quando iniciou este seu primeiro mandato, quais eram os seus objetivos? Os objetivos da direção? Ora bem, na altura o receio era ser capaz, basicamente, não é? Portanto, nós basicamente, o nosso trabalho não era complicado, era digamos, deixar de seguir um pouco as coisas como elas vinham. A escola, de facto, nessa altura era o suporte evidente de todo o processo. Portanto, a professora Susana tomava conta da parte da logística, da organização dos jogos, a parte do transporte, essencialmente os pais acompanhavam, é certo, mas essencialmente o transporte era feito pelo próprio colégio.
Portanto, era mais ou menos simples, digamos, deixar as coisas rolarem. É óbvio que em termos de objetivo era um bocadinho entrar e ser um bocadinho mais conhecedor do que estávamos aqui a orientar, mas o trabalho, o mérito estava cá, ou seja, os professores faziam a angariação dos atletas nas aulas de educação física, eram os próprios professores que eram os treinadores do clube que também faziam o trabalho técnico depois e, portanto, nós basicamente tínhamos a parte organizativa ao nosso cargo. Foi mais ou menos simples de fazer essa tarefa. Parecia fácil, estávamos em 2016, mas muito pouco tempo depois surge aqui um desafio enorme com que não contavam. Como é que eu estou? Sim. É o momento mais difícil da história e não deixa de nos tocar, porque a escola fecha e o projeto esteve à beira de ruir. Quem cá andou sentiu mais ainda, porque era um misto de sentimentos. Era a escola que muito nos dizia e era o voleibol que corria o risco de terminar. E nesta altura já existia muita paixão por isto. E pronto, e foi preciso arregaçar as mangas. Fomos à luta com as condições que foram possíveis. Como é que foi nessa altura? Portanto, o colégio fecha e o que é que acontece? Onde é que são os treinos? A dificuldade maior, pois, exatamente. A dificuldade maior prende-se exatamente com isso. Ou seja, o clube perde a casa, perde o seu ninho, portanto, não é só... perde tudo, basicamente. Ou seja, perde a sua forma de angariação de atletas, perde parcialmente treinadores que eram os professores que, entretanto, deixaram de o ser e, portanto, não deixam de estar com a ligação direta ao clube e perde as condições materiais onde realizar os seus treinos e jogos. Nesta altura, socorremos da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que também não tinha grandes condições para nos oferecer, isso é reconhecido. Basicamente foi-nos disponibilizado o pavilhão da Escola Cássio de Vedo, parcialmente, porque os atómicos também precisavam de utilizar esse espaço com o basquete. E face ao que nós trazíamos da escola, isso era muito pouco. Portanto, foi preciso procurar fora. Conseguimos uma parceria com o Clube de Ancas. O engenheiro Aménio Cerca foi espetacular connosco e permitiu-nos fazer lá, digamos, o nosso segundo local de treino e às vezes de jogo. E pronto, foi um ano tremendo. Foi um ano tremendo, que aqui o pavilhão onde estamos hoje, esse ano esteve encerrado, portanto não nos foi, apesar dos esforços que tentamos ainda, junto da comissão, que na altura ficou a gerir o espaço, digamos, a comissão de falência, chegámos a ter esperança que ainda fosse possível usarmos este espaço, infelizmente não foi, mas pronto, se calhar acabou por ser o ano mais triste da história, mas que terminou de forma fantástica. Essa geração, de facto, já vinha de trás, já tinha conquistado aqui um título. Estamos a falar da geração de 2001 masculina, que foi campeã nacional em infantis em 2014-2015. Certo. Começa por aí, esta grande geração. No pavilhão da Académica de São Mamede, são campeões nacionais, ainda infantis, são uma geração fantástica. Tem um trabalho técnico do outro mundo. Nós, com quem? Quem é que os acompanhou? Carlos Tribuna, é o homem dos canecos, foi o treinador que deu os 4 títulos, digamos, ao Frigil, os 4 títulos de campeão nacional. É um homem talhado para o voleibol masculino e foi feliz e fez-nos muito felizes nesse ano que tinha sido o que tinha sido e que terminou de forma fantástica. 2017-2018. 2017-2018. Entretanto,
as coisas vão se compondo, melhor ou pior, mas o Frigil mantém-se de pé, continua a treinar e entramos aqui numa nova fase com mais um obstáculo enorme que se chama Covid-19. É verdade. Portanto, sim, após esse ano em que não tivemos acesso e que fomos campeões, no ano seguinte já conseguimos aceder aqui, a este espaço. Portanto, voltamos a ter as condições materiais, mas, como disse há pouco, não tínhamos de volta a condição da angariação de atletas. Portanto, o que nos preocupava essencialmente era o que prever como angariar atletas para o futuro. O voleibol, eu creio que hoje será um bocadinho diferente, mas na altura não tinha uma exposição mediática no Conselho que nos permitisse ter, digamos, uma confiança absoluta em que os atletas viriam ter connosco, porque deixávamos de ter a procura que era feita aqui nos alunos da escola. Tentámos fazer uma parceria, digamos, com o agrupamento de escolas de Labradobar, no sentido de promovermos o desporto escolar, de promovermos, de pedir para que as escolas promovessem o desporto escolar na modalidade de voleibol, exatamente para não deixarmos esquecer a modalidade, para que a juventude pudesse ser conhecedora que a modalidade existe, que existe um clube nesta região e que podia ser muito bom em, digamos, vir praticar voleibol no Frigil. Só que essa dúvida, obviamente, nos incomodava, nós não sabíamos se ia ser possível angariar atletas. Pouco a pouco as coisas foram-se compondo, fomos tentando passar a palavra da forma como foi possível, os atletas foram chegando a nós estávamos, digamos, no horizonte de ter a maior parte das nossas equipas ainda ser equipas que vinham da estrutura antiga, chamando a antiga à estrutura que vinha aqui da escola, só que preocupava-nos o momento seguinte, ou seja, o momento de construir novas equipas com novas gerações já não vindas da escola. E sim, portanto, nós temos um percurso fantástico da geração de 2003, feminino, que é uma geração que foi às Final Eights, portanto, às fases finais de todos os campeonatos dos escalões de formação, desde infantis até júniores, que nos dá um título regional em 2000, eu não quero falhar, portanto, em 2018, um título regional de juvenis, invicta, portanto, o que nos fazia sonhar, um clube até à altura e até à data, porque entretanto não foi possível, nunca tinha tido um título de campeão nacional feminino de vôlei de 6, já tinha de formação de mini-vôlei, mas de vôlei de 6 não tínhamos, e essa geração fez-nos sonhar. E, entretanto, a seguir, pois, exatamente, estou em falha, exatamente, aqui é 2020 que isso surge, portanto, aqui fizemos a Final Four 2021, é em 19-20, é a época 19-20, que é a época que é interrompida pela Covid após, não é 18, é depois, 19-20, que é após o campeonato regional. E, portanto, nessa época desportiva não foi apurado campeão nacional. Portanto, não foi possível chegar a esse sonho que nós tínhamos, de facto. E tínhamos condições de acreditar, porque, de facto, tínhamos sido invictos na fase regional, onde lutámos com as equipas que supostamente seriam os nossos adversários. É óbvio que depois já as equipas que vêm da região sul, mas normalmente nesses escalões, e nesse caso em particular, as equipas mais fortes estavam a norte. Não deu. Quis o destino que assim fosse. Há aqui um pormenor que eu acho que faz sentido lembrar, porque se calhar as pessoas não tiveram acesso a esta informação também.
Na fase da retoma da Covid, a Federação Portuguesa de Voleibol quis auscultar os clubes quanto à forma do recomeço da atividade de vôlei. E auscultou as associações. E a Associação de Voleibol do Porto, por si, fez com os clubes uma reunião online, que na altura, digamos, a ferramenta que existia, para auscultar a posição dos clubes relativamente à retoma. E a nossa posição foi extremada, porque fomos o único clube que se manifestou a favor do recomeço da atividade do vôlei. Todos os outros clubes que se manifestaram da Associação de Voleibol do Porto preferiam começar só na época seguinte. E eu lembro perfeitamente, usei a expressão nesta reunião. É assim, a saúde está primeiro, com certeza. O nosso critério é o escolar. Se houver retoma escolar, onde os alunos já estão todos juntos, com máscara, com medidas preventivas, tudo muito bem, faremos o mesmo no vôlei, foi a nossa sugestão. Portanto, se houver retoma na escola, há retoma no vôlei, com todas as... Há imagens, inclusive, andamos aqui a desinfetar pavilhão, desinfetar bolas, pronto, criar condições para isso ser possível. Mas usei a expressão que poderia estar em causa a sobrevivência do clube e, portanto, parar uma época desportiva, para nós que estávamos com sérias dificuldades quanto a garantir o conseguir novos atletas, novas gerações que já não viessem da escola, se parássemos mais um ano, podia pôr por terra todo o esforço que estávamos a fazer. E pronto, felizmente, a posição global dos clubes, que depois serviu de base à decisão federativa, foi a retoma. E nessa retoma, portanto, já no escalão de júniores, essa geração de 2003 consegue estar presente na Final Four, nesse ano Final Four, porque houve clubes que já não quiseram participar. E, portanto, o modelo de competição esse ano foi uma Final Four, quando era habitual ser Final Eight, foi realizado aqui na escola. Portanto, nós propusemos a essa organização e a Federação acedeu. Portanto, escolheu-nos como clube anfitrião para a realização da Final Four. Pronto, e apesar de nós acharmos que seria possível, e era possível, no dia da decisão, as coisas não correram como nós todos desejávamos, e pronto, e ficámos por vice-campeões nacionais, quando queríamos sem o vice, queríamos ser mesmo campeões nacionais. Ainda temos aqui mais uma geração que eu penso que é pertinente mencionar, é a geração de 2006 feminina. Foi a primeira geração formada depois do encerramento do IPSB que vai a uma fase final. É isso mesmo. Cá está, e foi reconfortante chegar a esse momento, porque de algum modo veio materializar um bocadinho a esperança que já estávamos a ter de que, se calhar, aquele receio inicial, se o projeto tinha ou não tinha fim à vista, se calhar já estava mais longínquo e que havia condições para, de forma diferente naturalmente, mas condições para continuar a crescer. E essa geração, pronto, cá está, face à qualidade técnica dos nossos treinadores, o Carlos Cipriano foi o líder dessa equipa, mas, e não só. Quero lembrar aqui também um técnico que ajudou nessa fase e que hoje representa o clube lá fora, o Helder Gonçalves, que está hoje a fazer parte de uma equipa técnica, uma equipa francesa, que disputa, o ano passado disputou a Liga dos Campeões, portanto ao mais alto nível, e que mostra que o trabalho técnico que se desenvolveu ao longo dos anos aqui no clube é de facto de qualidade e que permite que pessoas com estas características e com estas valências possam ir mais alto no voleibol. Outros nomes, nomeadamente atletas que tenham chegado ao mais alto nível?
Ora bem, pois, eu alguns acompanhei mais de perto, pronto, outros estão um bocadinho para trás pela história, daqueles que eu já só ouvi falar, portanto, que não conheci. Os atletas que acabam a ser atletas internacionais, a Inês Neto, foi uma grande referência do voleibol feminino. Depois no masculino, o Filipe Pinto, o Nuno Silva, vou-me esquecer de alguns com certeza, porque aqui foram passados por memória, o Nuno Silva, o Danilo Amante, que disse até agora são da geração que eu não acompanhei. Portanto, da geração que eu acompanhei, temos o Pedro Albuquerque, temos o Rafael Santos e temos a Lara Lobo. Portanto, a Lara Lobo desta geração, Lara Lobo que é um bom exemplo digamos, da felicidade que tivemos em ser resilientes. A Lara Lobo era uma atleta que fazia parte das equipas de formação da Académica de Coimbra. E a Académica de Coimbra, nesta tal paragem que falei há pouco, decidiu parar o voleibol. E na altura a Lara Lobo foi à procura de um clube que não tivesse parado. E deu-se a felicidade de nos procurar. E pronto, deu-se aqui um casamento perfeito. Eu creio que a Lara Lobo tem hoje, creio que sim, consciência de que cresceu de forma muito considerável aqui no clube. Portanto, para ela também foi um momento feliz, o momento da decisão de vir para cá. Permitiu-lhe, se calhar, chegar a patamares, com todo o respeito pelo trabalho que era realizado na Académica, mas permitiu-lhe chegar a patamares de desenvolvimento que lhe permite hoje estar na equipa da primeira divisão, no projeto do Porto Volley. Mas cá está, foi uma geração que recebeu, a Lara Lobo acabou por trazer com ela também mais três amigas, portanto nós recebemos aqui nessa geração quatro atletas de Coimbra e que faziam um esforço enorme para vir aos treinos. Os pais aí foram impecáveis, mas permitiu que essa geração fosse, de facto, levasse o Freigil novo, que era outra coisa que nós também hesitámos quanto à esperança de saber se no futuro poderíamos ter equipas nas Final Eights, e de facto essa geração foi capaz de pôr o nosso nome onde estávamos habituados a estar sempre. A mística Freigil perdeu-se após o encerramento do IPSB? Não, a mística Freigil está diferente, necessariamente está diferente, porque a mística Freigil da primeira fase, digamos, da fase escola-clube, misturava sentimentos da vivência da escola com a vivência do clube. E a escola contaminou, no bom sentido, contaminou a equipa, o clube em si, portanto, as equipas de vôlei. Com o fecho da escola, digamos, perdeu-se esse ramo, mas o espírito do clube eu acho que está cá ainda. Está diferente, de facto, mas só diferente, não está pior, só está diferente, necessariamente. As gerações, isto socialmente também é assim, as gerações vão mudando, os próprios pais têm vivências diferentes hoje do que teriam as gerações anteriores do clube, mas continuam a acompanhar e continuamos a ser um clube onde o espírito de equipa, onde o acreditar no que estamos a fazer, onde acreditar no grupo e acreditar no que os nossos técnicos nos querem passar, e quero deixar aí uma palavra de muito sincero agradecimento a esses técnicos que estão cá, que cá continuam de forma abnegada a passar aquilo que eles efetivamente sabem, a passarem esse conhecimento aos atletas. E os pais acho que reconhecem isso. Acaba por ser um complemento perfeito. Os pais hoje também são o grande suporte da nossa atividade. Portanto, o facto das nossas equipas jogarem de 15 em 15 dias a muitos quilómetros de distância daqui.
portanto, obriga a investimento da parte dos pais, perdemos a valência de fazer o transporte dos atletas, de serem os pais a terem que assumir esse compromisso. Mas falo-vos também de fazer parte do projeto, ou seja, hoje temos de facto a parte diretiva, temos a parte dos técnicos, e esses sim são importantes, temos a parte dos atletas, que absorvem aquilo que os atletas, que os treinadores lhes tentam passar, e os pais, que são o suporte. Portanto, este conjunto tem permitido que podemos sonhar. Em termos de crescimento de atletas, desde que fechou o colégio e que houver novamente esta fase de recrutamento de atletas fora do contexto escolar, como é que está a ser este percurso e o momento atual? Certo. Ora bem, é assim, este percurso, esta paragem em função do fecho da escola, atrasou um pouco aqui um número de gerações, atrasou digamos, a forma como se começa. Quando a escola existia, os atletas chegavam aqui basicamente no 5º ano, portanto tinham 3 anos, 5º, 6º e 7º ano, 3 anos em que faziam mini voleibol. E isso é quando se apreendem, digamos, os gestos mais básicos, os gestos técnicos mais básicos, mas que são fundamentais. São básicos, mas que são fundamentais para o desempenho na modalidade. E, portanto, nós tivemos aqui uma sequência de gerações que, infelizmente, não teve acesso a esse tempo para aprender, para se formar. Os atletas hoje chegam-nos um bocadinho, porque nos procuram, nós tentamos divulgar, mas é muito comum os atletas chegarem-nos, costumo eu dizer, demasiado tarde, porque não apanham essa parte. Felizmente, eu creio que estamos a ultrapassar isso, ou seja, nesta altura, nós de facto já temos aqui um conjunto de atletas nos minis bastante significativo. Ou seja, faz-nos acreditar que daqui a alguns anos, e pronto, isso também é bom, porque permite-nos acreditar que o clube tem espaço para se manter, digamos, no mundo do voleibol mais uns anos, faz-nos acreditar que se esses atletas fizerem o percurso certinho, desde minis, apreendendo, digamos, as valências do vôlei quando devem ser apreendidas, possam ser mais competentes depois na fase da disputa dos títulos nos escalões mais acima. Nos últimos anos temos aqui tido muitas equipas femininas, portanto o clube esteve muito virado para o feminino, porque assim era, o recrutamento era feito com atletas femininas. Neste momento isso está a começar a inverter-se e a haver mais equilíbrio, ou mantém-se? Infelizmente não. Cá está. Isto não é um problema só aqui, isso é um problema a nível nacional. Ou seja, a própria Federação Portuguesa de Voleibol tem dado incentivos, ou tem oferecido incentivos a clubes que criem equipas de infantis masculinos. Ou seja, a modalidade está com sérias dificuldades em angariar novos atletas. Portanto, onde já de facto clubes com cultura do passado, com cultura de voleibol, é mais fácil chamar os atletas masculinos para a modalidade. Em zonas onde não existe a cultura do voleibol de forma tão enraizada, as outras modalidades acabam por nos, digamos, roubar, passo o termo, os possíveis atletas que tínhamos. Portanto, nós temos muito poucos atletas masculinos atualmente, nos minis, que partilham o treino com a maioria feminina, pronto, mas que ainda assim gostam da modalidade e são bem-vindos, mas nesta altura temos pouca perspectiva que algum dia, pelo menos nos próximos, no horizonte pelo menos curto, teremos uma equipa masculina. Creio que não será possível. Falamos um bocadinho agora do presente. Com que apoios é que o Frei Gil conta neste momento? Ora bem, pois, e chegados aqui, creio que, espero não me esquecer de ninguém, e que tem condições únicas para
para o treino. O facto de nós conseguirmos montar 4 redes em simultâneo no campo, não conheço outro pavilhão que tenha estas condições pensadas. E isso é, as condições materiais são a base do trabalho, portanto sem isso nada era possível. Portanto, não só as condições físicas, o apoio financeiro que a Câmara também nos dá, o apoio de transporte, nestas deslocações não são todas, claro, nem lá perto, mas quando ajuda e é sempre bem-vindo. Depois os nossos patrocinadores, atualmente o grupo ABTF, que tem sido também muito colaborante, felizmente tem bebido um bocadinho creio eu, do nosso espírito. Eles também apreciam o trabalho que é feito, sentem que vale a pena apoiar um projeto desta natureza, isso também nos orgulha. E pronto, tem sido parceiros, não quero esquecer os do passado, a LATAP, já na altura das direções em que fiz parte, mais atrás a Caixa de Crédito Agrícola, ainda do tempo da escola, que também foram parceiros. Poderei dessa fase estar a esquecer alguém, mas não quero. Mas todos foram importantes. Nesta fase são estes que disse, e que de facto são fundamentais para conseguir manter o projeto de pé. Tem orgulho desta história de 25 anos? Sim, tenho orgulho, muito. Costumo dizer, e às vezes até um bocadinho, não digo criticado, mas as pessoas dizem porque eu costumo dizer que nós somos um clube pequeno, e há quem me corrija, não, nós somos um clube enorme, e faz sentido. Eu quando digo pequeno, é pequeno no sítio onde estamos, uma região geográfica, um pequeno concelho. O nosso universo populacional é ínfimo relativamente àquilo que são os universos populacionais onde clubes que embrenham connosco conseguem angariar atletas. Portanto, é enorme o orgulho destes 25 anos. O que se faz aqui é quase um caso de estudo, porque num cantinho tão pequenino está um clube enorme, e os títulos estão aí, nós de facto sabemos fazer, são os resultados que o mostram, somos um clube, digamos, reconhecido pelos pares mais fortes. Quando comentam connosco, somos sempre o clube aborrecido, porque lá temos nós que ir para tão longe, porque de vez em quando eles têm que vir jogar a nossa casa, e portanto é a vez de fazerem eles muitos quilómetros para fazerem o jogo. Mas somos um clube que foi muito bem acolhido, e também quero agradecer à Associação de Voleibol do Porto. É para continuar na Associação de Voleibol do Porto? É para continuar. Temos inclusive uma parceria com eles e com a Câmara Municipal no sentido de promover as atividades do giravólei, portanto, do voleibol nas AECs. Eles têm dado formação aos professores que fazem JAECs, portanto, das atividades extracurriculares das escolas primárias. E sim, também creio que eles nos reconhecem como um clube de referência. Pediram-nos inclusive, a talho de foice, uma parceria no sentido de organizarmos, portanto, nós, o Clube Vôlei de Aveiro, a APROS de São João da Madeira e a Escola de Modalidades do Benfica de Oliveira das Meias, organizámos um curso de árbitros, que é difícil, são muitos jogos e não há árbitros para todos, e portanto esse é um desafio também que a Associação e a Federação se debatem, mas pronto, confiaram em nós e aceitámos o desafio e teve bons resultados, saiu mais gente para ajudar nessa tarefa, mas cá está, tem sido um parceiro que nos ajuda e que nos reconhece. Num futuro próximo, está no horizonte ganhar um título nacional? Ainda é cedo para pensar nisso. Nesta altura, os atletas que estão, digamos, no desempenho das competições, cá está, são resultado ainda de uma informação imperfeita em termos de tempo, portanto,
fizeram uma formação onde tiveram que se queimar etapas. Não sou muito conhecedor, mas penso que é fácil de perceber, ou seja, se chega mais tarde, é normal que se tenham que queimar etapas no processo de aprendizagem. E isso, ser campeão nacional é ser ímpar, não é? É ser o melhor. E para ser o melhor tem que se trabalhar muito. Conhecimentos técnicos, não duvido até porque o passado já mostrou que os temos cá. O professor Carlos Tribuna hoje não está connosco, quem sabe um dia, temos-lo desafiado. Mas o Carlos Tribuna não era o único, há muito conhecimento técnico cá no clube. E quem sabe um dia destas gerações que, se conseguirmos continuar a angariar atletas para começar o processo do mini-voleibol, aí sim poderemos pensar noutros voos. Para já vamos tentar ver se é possível fases nacionais e eventualmente fases finais, portanto Final Eight de alguma competição para o título nacional nos próximos anos, creio. É ilusório. O Fragil Voleibol Clube vai continuar a contar com Fernando Pato? Ora bem, essa é uma pergunta difícil. É assim, eu tenho a opinião que nós não nos devemos eternizar nos cargos. Tenho a imodéstia suficiente para vos dizer que se calhar tive alguma importância neste processo de transição da escola, com e sem escola. Mas cá está, uma vez dado este passo em que são os pais que passam a sócios e que passam a diretores, não tem que ser o Fernando Pato, ou seja, é como eu digo, se calhar nos próximos tempos ainda assim, mas quero pôr no horizonte que não tem que ser eu. Não considero que seja fundamental estar cá eu. Os meus colegas diretores todos serão competentes, já estamos há uns anos, é bom renovar, queremos eventualmente até numas próximas eleições ver se trazemos para dentro da direção pais, digamos, de gerações mais novas. Portanto, a maioria dos diretores nesta altura já não tem cá os filhos a jogar, as minhas filhas continuam a jogar, mas já não estão cá, o que não me tira o interesse em absoluto por acompanhar e por trabalhar no Fragil. Amo este projeto, dou-lhe aquilo que consigo, gostaria de dar mais, mas não tem que ser o Fernando Pato. Se calhar nos próximos tempos sim, depois o horizonte é deixar de substituir. Consegue resumir numa palavra o sentimento que lhe provoca o Fragil Voleibol Clube? Assim, uma palavra só é difícil, mas a palavra paixão é sempre o que nos move. A palavra resiliência marca a trajetória. Estarmos aqui hoje foi preciso teimar. Valeu a pena? Valeu muito a pena. E enche-nos. Quando ouvimos alguém reconhecer que o trabalho vale a pena, que conseguimos dar alguma coisa à sociedade, eu acho que este tipo de projeto dá à juventude algo que cada vez mais as famílias terão dificuldade em passar. Portanto, acho que sim, vale muito a pena e acho que cada vez mais irá valer a pena. Ou seja, temos que fazer um esforço para continuar a conseguir proporcionar isto à juventude. Obrigada. Só queria deixar uma palavrinha. A Comissão Daniel Mote,
António Pato, Adriano Pereira, Capão e Hélder, ainda que à distância. Um abraço enorme. Festejar, nós não ser, sem eles o clube não seria capaz de marcar, porque o que estamos a fazer hoje já não é só festejar, é marcar para a história, é criar um legado para que quem nos venha substituir sinta que, eu acredito que sim, que este de facto é um projeto diferente e que vale a pena. Obrigado, Guilherme.